A República dos Camarões, ou simplesmente o Camarões, é um país localizado na África Central e banhado pelo Oceano Atlântico. Faz fronteira com alguns países, entre eles o Gabão, República Centro-Africana, Nigéria e República do Congo ao sul. A religião predominante é o cristianismo, mas há uma presença importante de religiosidades tradicionais espalhadas por todo o território camaronês. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje é dia de historizar a África junto do meu amigo Tiago Almeida. O quinto episódio chegou pouco depois de enfrentarmos o país de Camarões nos Gramados, mas ainda vale a pena saber sobre ele. O Camarões é o único país africano colonizado por 4 grandes potências europeias: Portugal, Alemanha, Reino Unido e França. O inglês e o francês são as línguas oficiais do país, porém existem mais de 250 línguas e dialetos falados por lá, além de mais de 2 centenas de grupos étnicos diferentes habitarem o país. A capital do Camarões é Yaoundé. O país possui uma população aproximada de 26 milhões de habitantes. A origem do nome do país tem a ver com o navegante português Fernão do Pó, que em 1472 aportou no estuário do rio Ouri e observou a imensa quantidade de crustáceos que havia por lá e resolveu chamar aquele rio de Rio dos Camarões. Mas o povoamento daquele território remonta a tempos muito mais antigos. Ao redor do Lago Chade, localizado no extremo norte do Camarões e que também banha um pedaço do território do Níger, Nigéria e do próprio Chade, país que leva o nome do lago, existem vestígios de presença humana datados de pelo menos 2000 anos antes da nossa era. Os vestígios se referem a grupos que migraram da região do Saara, que acentuou o processo de desertificação nos milênios anteriores. E a origem linguística dos primeiros povos a se estabelecerem na região é o Banto e o Fula. Mas cabe um destaque especial ao povo Baka, que se estabelece nas florestas da região sudoeste do Camarões. Povos caçadores-coletores e que até hoje habitam a região, mas você talvez os conheça por outro nome, pigmeus. E uma das características desses povos é a estatura média de 1,5 metro de altura. E durante o período colonial foram vítimas de muito preconceito racial, desumanizados por suas características físicas, perseguidos e escravizados. Mas o certo é que os Bakas estabelecem uma relação harmoniosa com a natureza e, caso aprendêssemos 1% dessa relação e aplicássemos ao nosso dia a dia, talvez não teríamos tantos problemas climáticos como os que temos hoje. Como foi dito antes, os portugueses foram os primeiros europeus a dominarem a região, criando entrepostos para o comércio de escravizados e até tentaram dominar o interior de Camarões, mas não conseguiram, tanto por causa da resistência dos povos locais, quanto pela malária, que matava muito dos invasores portugueses. Ao final do século XVIII, Portugal já apresentava sinais de que não conseguiria mais manter todos os seus domínios ultramarinos por conta dos altos custos para manter esse grande império colonial. Já no contexto da Conferência de Berlim de 1884, em que o desfecho foi a decisão por partilhar o território africano e parte da Ásia e distribuí-los entre as principais nações europeias, o Império Alemão assumiu o controle de Camarões. Aí já temos a segunda potência dominando o território camaronês. Como as demais potências europeias, a Alemanha também buscava por matéria-prima para a sua indústria, como minérios, mas foi a agricultura que acabou se tornando a principal fonte para a economia do Império Alemão no Camarões. Com essa ocupação colonial, houve a presença de trabalhos forçados e mortes de muitos trabalhadores submetidos a condições de trabalho extremamente precárias sob o domínio alemão.
Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército alemão contou com a presença de soldados africanos de suas colônias no continente. Mas, diante do poderio bélico dos aliados franceses, britânicos e belgas no território camaronês, durante 15 meses de investidas, o Império Alemão acabou sendo derrotado. E com a derrota da Alemanha, os britânicos dividiram o domínio do Camarões com os franceses. Então, o país foi dividido em dois. Uma parte ficou sob o domínio britânico e outra parte sob o domínio francês, o que reflete até hoje nas línguas oficiais do país, o inglês e o francês. Como ocorreu nos demais países africanos colonizados por europeus, o fim da Segunda Guerra acendeu fortemente um sentimento nacionalista entre os países africanos e cresceu o movimento pan-africanista, um movimento de união entre os povos africanos, cujo assunto merece um vídeo especial posteriormente. E cada uma das colônias vão conseguir suas independências a partir daí, às vezes com muita luta, às vezes com negociações diplomáticas importantes. No caso do Camarões, no contexto da crise de 1929, que derrubou a economia dos países capitalistas, houve aumento de impostos por lá, elevação da carga de trabalho e crescimento do racismo. Daí surgem os primeiros movimentos a se manifestarem contra o sistema imposto pelos colonizadores. No pós-1945, com o surgimento da União Francesa, que unia países colonizados pela França nessa aliança, grupos opositores no Camarões se colocam contra a entrada camaronesa nessa união. Um artigo da Carta das Nações Unidas previa a independência dos territórios sob tutela. Isso fortaleceu o manifesto da Union des Populations du Cameroun, partido fundado por Ruben Onyobe em abril de 1948. Sob o comando de Onyobe, a UPC ampliou essa influência no território camaronês. Em 1958, eclodem revoltas nos territórios de Bassa, Douala, Nkongsamba, Bamileke e na capital Yaoundé. O saldo das revoltas foram mais de 200 mortos. Após as revoltas, o governo francês proibiu qualquer tipo de manifestação política no Camarões. Vários líderes do movimento se refugiaram no Camarões inglês, mas Ruben Onyobe permaneceu na parte francesa da colônia, mas acabou sendo morto em 1958, mesmo com as negociações da independência estando bem avançadas àquela altura. Em 1º de janeiro de 1960, a independência foi proclamada no país e Amadou Ahidjo, um dos líderes do movimento pela independência, se tornou o primeiro presidente do país, governando até 1982. A parte inglesa do Camarões passou por um plebiscito. A parte sul preferiu se anexar ao Camarões francês e a parte norte preferiu aceitar a proposta para se unir com a Nigéria. Atualmente, existe um clima de muita tensão entre a parte minoritária falante da língua inglesa e a parte camaronesa de língua francesa, que predomina o país. Existe também um clima de revolta por parte de manifestantes, apontando que até hoje há uma influência francesa na política econômica do Camarões. Um exemplo é o fato de que metade das reservas internacionais do país estarem depositadas em bancos franceses. Existem acusações de que o atual presidente Paul Biya, que governa o país desde 1982, se comporte como uma espécie de súdito dos franceses, pois há relatos de que toda a política econômica do país seja desenvolvida a partir do que é determinado pela França. Um caso sintomático é a presença da estátua do general francês Leclerc em Douala. O ativista camaronês André Blaise Essama é um grande crítico desse alinhamento automático e irrestrito ao antigo colonizador. Suas manifestações lhe renderam várias detenções no país. Mas nem tudo são problemas também. Um dos maiores músicos de afrojazz do planeta nasceu no Camarões.
Manu Dibango começou sua carreira inspirado por um ritmo popular do país, conhecido como makossa, e fez seu nome mundialmente por compor canções que misturam ritmos locais do seu país com a música negra americana. Infelizmente, em 2020, Dibango faleceu aos 86 anos em Paris por complicações decorrentes da Covid-19. No futebol, a seleção camaronesa é muito importante desde 1982, só não disputou a Copa de 2018 e em 2022 fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol do Catar. A título de curiosidade, o jogador francês Kylian Mbappé é filho de pai camaronês. Bem pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Qualquer coisa é só comentar. Tivemos aqui a participação do nosso querido Thiago Almeida no roteiro, traz um roteiro bem legal. Então quem estiver curioso ou interessada, dá uma passada nas fontes que vão estar na descrição do vídeo para aprender mais. Se liga aí nos próximos episódios que virão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve. Mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha com os teus familiares para o canal continuar crescendo. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e vem fazer parte do Historizando a África. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!